Por favor, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 6. Nós iremos expor todo o capítulo, porém agora iremos ler apenas do verso 1 até o verso de número 3. Neemias, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 3. E você que está nos assistindo na internet, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Não sou YouTube, mas você vai ajudar a gente bastante aí na proclamação do Evangelho. Valeu. Neemias capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 3. Os irmãos acharam? Alguém não achou? Certinho? Então vamos lá, Neemias capítulo 6, do verso 1, diz o seguinte: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir direção do Senhor, para que aproveitemos esse momento agora. Pai, a Tua palavra foi lida. Em especial, nós te pedimos que o Senhor esteja aplicando ela no nosso coração. Nos ajude a aproveitar o momento a qual teremos. Que o Senhor fale nas nossas vidas, transforme as nossas histórias e que as nossas vidas sejam baseadas exclusivamente na Tua palavra. Cresça em nós e diminua o nosso ego, a nossa vaidade, e que realmente possamos ser moldados para sermos pessoas agradáveis e úteis ao Senhor. Usa-nos, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Fala com Teu povo, nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fazendo um breve resumo, como eu já tinha orientado, vou sempre fazer um breve resumo das mensagens anteriores, porque talvez você chegou aqui hoje e está perguntando o que é Neemias, o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Resumidamente, nós estamos expondo ali um livro histórico. O que é um livro histórico? É uma narrativa de uma história que já aconteceu ali no passado. Ao contrário de que muitos entendem, Neemias, o livro ao qual nós estamos expondo, não é um livro escrito por Neemias. E nada mais é do que diários de vida que foram escritos ali e pesquisados e acumulados ali por um irmão conhecido como Esdras, livro também que está na Bíblia. Neemias foi um homem que foi levado ao estrangeiro em cativeiro, depois que o povo de Deus foi surpreendido por estrangeiros e ali foi levado como servo, como escravo. Ao saber notícias da sua região, ao melhor, aqui, Jerusalém, que a sua cidade havia sido destruída, os muros foram derrubados, Neemias se comove com a situação da sua cidade, ele solicita ao seu rei, a qual ele servia como a profissão de copeiro. O que o copeiro fazia? O copeiro, ele servia bebida ao rei, porém antes ele tomava ela para que não houvesse nenhum tipo de perigo à saúde do rei. Então, para que ele não fosse envenenado, Neemias tomava a bebida antes. Então ele solicitou ao rei para que o rei liberasse ele ali alguns dias, e assim ele fosse até Jerusalém, e assim reconstruísse os muros da cidade e restaurasse a cidade de Jerusalém. O rei permitiu, ele foi até lá, e de uma forma estratégica ele começou a trabalhar na vida das pessoas, para que as pessoas ajudassem a ele na reconstrução da cidade. Afinal, ele sozinho não conseguiria reconstruir a cidade. Ao saber ali os seus inimigos, os povos estrangeiros, que Neemias estava reconstruindo a cidade de Jerusalém, povos estrangeiros se levantaram contra Neemias e assim tentaram atrapalhar o processo de reconstrução da cidade.
Afinal, a cidade de Jerusalém era uma cidade que era estrategicamente favorável na questão tanto da religião quanto do comércio e do turismo. Então, para que as suas cidades estrangeiras não fossem afetadas pela reconstrução de Jerusalém, os inimigos se levantaram contra Neemias. Eles armaram diversas coisas para atrapalharem a construção. Ameaçaram Neemias, levantaram ali povos para fazerem confusões ali no meio da construção, e por fim, no capítulo de número 6, nós vemos o último ataque que eles fizeram, e é o ataque a qual nós vamos refletir aqui hoje. Ufa! Descansaram? Deu para entender? É muita informação, né? Mas, lembrando, queridos, que o livro de Neemias, embora é, aliás, um livro histórico, ele é palavra do Senhor. E ele fala não somente com o povo do passado, mas fala conosco. É interessante quando nós aplicamos a palavra do Senhor nas nossas vidas. E lembrando aqui o contexto de Neemias, nós percebemos que Neemias queria fazer o bem. Ele não queria trazer ali o sucesso da restauração de Jerusalém ao seu nome. Neemias não queria trazer ali o sucesso da reconstrução da cidade para que ele fosse eleito o presidente daquele lugar. Neemias não fez isso para que o seu nome fosse gravado na história. Tanto é que nós só conhecemos Neemias por causa ali do trabalho de Esdras. Neemias não queria que ele fosse engrandecido, e sim o Senhor dele. Mas é interessante quando nós olhamos ali a opção, a prioridade de Neemias relacionado a fazer algo útil ao reino. Porque geralmente nós vemos as igrejas sempre cheias de pessoas, e de fato, de um lado, isso é bom, porém é ruim, porque quando nós atentamos os nossos olhos às igrejas, percebemos que embora tenha muitas pessoas, apenas poucos trabalham. Neemias sabia da importância de todo o povo contribuir com algo. E embora ele fosse um copeiro, ele trabalhou também como governador de Jerusalém por um tempo e também como administrador da cidade. Neemias queria fazer o bem, mas pessoas ruins se levantaram contra ele. E parece que tem tudo a ver com a gente. Quando nós estamos bem, fazendo coisas boas, coisas produtivas, quando nós conseguimos ter um certo tipo de sucesso nas nossas vidas, parece que ali abre as 200 portas do inferno e todos os demônios vêm nos atacar. As coisas começam a piorar e tudo começa a desandar. Não foi diferente com Neemias, e talvez Neemias, embora fosse contemporâneo nosso, tivesse o nosso contexto de teologia equivocada, de teologia herética, ele nunca aceitaria a teologia da prosperidade. Uma teologia que é muito pregada no nosso meio hoje, né? Que o cristão não pode passar por adversidades. Neemias sofreu muito no processo de ser usado por Deus. Mas isso não impediu para que ele cumprisse a sua missão. Neemias era um bom líder, mas antes de ser um bom líder, um bom copeiro, antes de ser um bom governador, Neemias era um bom servo do Senhor, que tinha a sua vida de oração, a sua vida de devoção a Deus, a sua vida de piedade. Nós precisamos aprender com Neemias e precisamos aprender a lidar com problemas, gente. Precisamos. Infelizmente, a nossa geração, ela não aprendeu a lidar com adversidades, com oposições, com problemas, com tempos difíceis. Precisamos aprender a lidar com problemas, com oposição, com inimigos. Precisamos aprender isso com Neemias. E com base nesse texto hoje, queridos, hoje nós iremos refletir sobre o seguinte tema: a conspiração inimiga. A conspiração inimiga. Quando nós estamos lendo ali do capítulo 4 até o capítulo de número 6 do livro de Neemias, vemos que os inimigos tentaram fazer várias coisas. Como eu falei anteriormente, tentaram fazer ameaças, tentaram inventar calúnias, mentiras,
E também causaram ali dentro dos construtores, dentro dos habitantes de Jerusalém, uma confusão para que eles abusassem ali dos mais pobres, a exploração ali mercantil com base na crise que a cidade estava enfrentando. E eu não sei se Hitler, quando estudou, aprendeu sobre a vida de Neemias, mas no seu livro, Hitler diz o seguinte, eu acho que é pertinente para nós. A confusão mental, sentimentos contraditórios, indecisão, pânico, essas são as melhores armas. Hitler que escreveu esse negócio aqui. E eu acho que os inimigos ali de Neemias usaram todos esses artifícios para conspirar contra ele. Afinal, eles não queriam que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, fosse restaurada. Então começaram a causar um pânico naquela sociedade, começaram a se levantar ali exércitos, fizeram alianças, começaram a causar um sentimento contraditório de se vamos dar conta, não vamos dar conta. Começaram a fazer ataques físicos, ataques psicológicos. Eles não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. Eles não queriam. Eles começaram a usar todas as armas que estavam à disposição. Então, somente isso, nos outros lugares ali, conforme o capítulo 4 e capítulo 5, vemos que eles não obtiveram sucesso. Então, eles usaram o último artifício que eles podiam, que era tentar abalar o líder, tentar acabar com o líder. Porque uma melhor forma de você destruir uma sociedade é acabando com seus líderes ou com o seu líder. Afinal, quando o líder cai, se essa sociedade não tiver uma boa estrutura, um bom alicerce, todos cairão. Então podemos aqui aplicar geralmente para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a valorizar os nossos líderes. E quando eu falo de líderes, não falo somente de líderes espirituais, religiosos, pastores, presbíteros, diáconos, não. Eu falo de qualquer tipo de liderança, porque os líderes são como se fosse uma vitrine de vidro, né? São pessoas que são vistas e são referenciais. E se você quebra essa vitrine, toda a loja fica exposta. Assim são os nossos líderes. Precisamos aprender a cuidar dos nossos governantes. Precisamos aprender a cuidar dos nossos pastores. Cuida de mim, gente. Eu preciso cuidar de vocês. Preciso de um churrasco. Preciso de uma abobrinha, de café, de oração. Cuida dos seus líderes. Cuida de todos aqueles que te ajudam a crescer, que lideram você, que querem o melhor para você. E quando nós falamos de inimigos, não podemos apenas atribuir a questões físicas. Não podemos esquecer que existe um inimigo infernal que atenta contra nós o tempo todo. E não somente contra os líderes, mas também contra todos nós. O diabo é contra você. Não ache que ele é seu amigo, não ache que ele é seu parceiro, não ache que ele esqueceu de você. Na primeira oportunidade, ele irá nos derrubar. E é para derrubar mesmo. Os inimigos viram que não conseguiriam atrapalhar a reconstrução, fazendo o que eles estavam fazendo. Eles precisavam matar Neemias. E por isso, eles começaram a conspirar contra ele. Em primeiro lugar, vamos ver o que eles fizeram. Verso 2 até o verso de número 4. Neemias capítulo 6, do verso 2 até o verso de número 4. Diz o seguinte: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Primeira forma que os inimigos conspiraram contra
Neemias foi uma forma de querer prejudicá-lo. E quando nós falamos aqui sobre um certo tipo de prejudicar, está relacionado sim à questão da vida dele. Eles armaram ali uma certa forma de uma arapuca, uma armadilha, para que eles pudessem matar Neemias. Eles não estavam mais conseguindo abalar as pessoas de Jerusalém, afinal Neemias estava liderando eles e Neemias estava com Deus. Então, eles armaram uma forma política de dialogar com ele, em um lugar estratégico. Porém, de diálogo eles não queriam nada. Neemias já sabia no seu coração que eles queriam mal. Eles não queriam convidar ele para comer uma empadinha, para tomar um café. Não, eles queriam matar Neemias, porque Neemias estava fazendo a diferença. Queridos, quantos homens de Deus foram assassinados, foram torturados pelo fato de ajudar pessoas próximas? Sabemos ali de vários relatos de missionários que foram assassinados, tiveram as suas vidas ceifadas pelo fato de ajudar crianças, pelo fato de ajudar pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas que estavam fazendo diferença, mas eles não aceitaram a diferença. Pessoas que são referenciais. E Neemias era o referencial daquela época de Jerusalém. Neemias era um homem forte, que não tinha cedido aos outros ataques que eles tinham feito. Não tinha cedido nem mesmo à conspiração interna, que foi relatada ali no capítulo de número 5, como foi falado na mensagem passada. Neemias foi um homem que aguentou, que tinha estômago, que tinha as costas largas, que sabia apanhar, e tudo isso porque Deus estava com ele. Então eles não tiveram outra opção, eles queriam matá-lo. Mas Neemias sabia disso. E talvez fica na nossa cabeça, fica nos nossos pensamentos, mas que mal tem Neemias ir terá? Que mal tem ele dialogar? Afinal o diálogo não é bom, o diálogo não é positivo, nós precisamos cooperar, precisamos amar os nossos inimigos. Mas meus irmãos, o verdadeiro líder, o líder conforme a palavra de Deus, ele sabe dizer não. E talvez aqui eu aprendi muito com o texto. Muitas vezes eu não sei dizer não, e pelo fato de não saber dizer não, eu acabo prejudicando outras coisas. Quando nós estamos com o Senhor, temos que saber a possuir um bom senso de saber dizer sim e saber dizer não. Porque às vezes nós recebemos propostas, convites, que nós achamos que é de Deus, mas na verdade não é. E talvez entre aqui uma questão de discernimento espiritual, que somente aqueles que possuem uma intimidade com o Senhor possuem. Neemias falou não, e talvez aqui na nossa leitura parece uma fala arrogante, uma fala prepotente, uma fala soberba. Mas não, queridos. Eu fico imaginando ali o Neemias orando ao Senhor, porque Neemias era um homem de oração, e Deus confortando, consolando, dizendo, cara, não vai, é uma péssima ideia. E quantas vezes nós tomamos decisões erradas, porque nós não oramos. Aceitamos convites inapropriados, porque nós olhamos com os olhos humanos e não olhamos com os olhos da fé. Quantas vezes as nossas vidas são prejudicadas, porque nós não possuímos o discernimento espiritual e não sabemos a dizer não para aquelas propostas. Geralmente nós olhamos muitas coisas, mas esquecemos das coisas que pertencem a Deus. Nós sabemos que esses 3 homens, embora houvessem outros também, conforme os capítulos anteriores, queriam matar Neemias. Neemias estava reconstruindo uma cidade, talvez uma das mais antigas que já existiu. Uma cidade importante, a cidade do Senhor. Eles não queriam que essa obra se concretizasse. Mas Deus estava com ele. E a pergunta que eu ouso a fazer a vocês é: Deus está com vocês
nas suas decisões. Deus está com você no seu dia a dia. Para quem você tem orado? Para você ou para Deus? Com quem você tem conversado? Com o seu coração ou com o Senhor? Quem tem dirigido as suas decisões? Você ou o Espírito Santo? Quem tem governado a sua vida? O seu ego ou a sua fé? Meus irmãos, quando eu vejo a vida de Neemias, fica claro, fica evidente que Neemias era um homem de fé, porque ele não agia com as suas forças, e sim com as forças do Senhor. Eles tentaram matar Neemias, tentaram prejudicar ele, tentaram acabar com ele de alguma forma. Naquela época não existia avião que eles poderiam derrubar, né? Conforme acontece hoje. Mas eles tentaram ceifar a vida de Neemias, mas não conseguiram. Então eles usaram outra forma de prejudicá-lo, conforme o verso 5 e o verso de número 9. Por favor, abra a sua Bíblia. Neemias 6, do verso 5 até o verso de número 9. Diz o seguinte: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, e segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eles, em primeiro lugar, tentaram prejudicar a vida de Neemias e agora começaram a levantar acusações para assustar Neemias. Começaram ali a levantar acusações que não tinham procedência. Começaram a inventar coisas equivocadas para assustar Neemias, para que Neemias fosse até ele e assim eles conversassem. Aliás, para que eles o matassem. Tentaram uma segunda vez matar Neemias. Só que Neemias, como eu disse anteriormente, era um homem de costas largas, que sabia apanhar, que sabia a hora certa, que sabia o que fazer. Ele possuía uma sabedoria do alto. E ele sabia que todas aquelas acusações eram falsas. Ele sabia. E olha o que ele diz. Ele responde às acusações de uma forma singela, de uma forma que nós precisamos aprender. E quando eu li esse texto, eu fiz uma associação a um acontecimento que aconteceu recentemente. Vocês ficaram sabendo do morador do condomínio, que teve uma briga com um motoboy? Ficaram sabendo dessa notícia? Quem ficou sabendo aqui, só para ter uma noção? Boa parte. Para aqueles que não souberam, vou resumir a história. Um motoboy foi até um condomínio levar uma comida ali para um condomínio de luxo para a família. E ali ele fez uma zoeira lá com o cara e o cara não aceitou e começou a humilhar o motoboy, falando que ele não tinha sangue, que ele era pobre, que não sei o que e tal. Enfim, começou a inventar coisas que ele não sabia. Mas o que eu mais fiquei intrigado com essa história foi a reação do motoboy. Porque aquele homem começou a difamar, a humilhar aquele cara que se considerava rico, começou a acabar com aquele homem, e ele não fez nada. Eu acho que se eu tivesse lá, já tinha pegado uma pedra, um pedaço de pau e tinha acabado com ele. Mas ele não fez nada, e isso me intriga. Mas depois eu fui pesquisar sobre o cara, e o cara é cristão. Ele possuía a moralidade, o discernimento, a sabedoria de Deus. E pessoas que não são cristãs
viram nele um modelo de vida. E após a situação, ele considerou-se agora como um referencial, com quase 2 milhões de seguidores no seu Instagram. As pessoas querem aprender a ser como ele é. Meus irmãos, o nosso mundo precisa de bons referenciais. Homens e mulheres de Deus que sabem lidar com momentos difíceis, com adversidades, com pessoas inimigas, que sabem lidar com problemas. Aqueles homens estavam inventando mentiras, calúnias, equívocos contra Neemias. E Neemias, no verso 9, fala: Senhor, me fortalece. Neemias era um homem de oração. Ele falava: Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E a pergunta que eu faço para mim, para todos nós: será que este tipo de fala tem saído da nossa boca? Senhor, está nas tuas mãos. Se o mundo está na pandemia, problema é do mundo. Eu estou com o Senhor. Estou contigo e não abro. Me fortalece, me dê forças, me dê saúde, me ajude a trabalhar, me ajude a vencer os obstáculos, me ajude a fazer a diferença. Ou a nossa oração é: Senhor, Senhor, não dou conta mais não, estou cansado. Me ajuda a ganhar na Mega. Muito mais fácil. Quero sair do meu serviço, eu quero viver na praia tomando água de coco, chamar o pastor Lucas para ir para lá. Me ajuda. Nós sabemos muito bem reclamar, mas não sabemos orar conforme a palavra do Senhor. Eles levantaram calúnias, acusações contra Neemias. E Neemias não cedeu. Eles sim usaram truques sujos. E quando vejo aqui o truque ali desses homens, eu fico pensando na época de política, né? Eu não sei se vocês lembram da última eleição presidencial, mas foi um momento muito legal. Eu gosto de dormir cedo. Deixa eu contar para vocês, eu gosto de dormir cedo. Mas nessa época eu fazia questão de assistir os debates políticos, porque eu gostava de rir das acusações ali. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado e tal. E eu, toma! Mas precisamos aprender que esses artifícios não são coisas ou atitudes cristãs, e sim coisas do mundo. Não podemos usar ou aprender a fazer truques sujos contra os nossos inimigos. Não podemos devolver na mesma moeda. Precisamos aprender a entregar a Deus as coisas, a depender do Senhor, a pedir forças àquele que pode nos dar forças. E Neemias fez isso. Eles começaram a inventar a acusação de que Neemias queria se tornar rei, mas era uma acusação falsa. Eles queriam jogar Neemias contra o rei da Babilônia, qual o rei que ele servia, mas era mentira. Ele, quando pediu para o rei para que ele fosse afastado do serviço, ele falou: Senhor, eu voltarei. Ele não queria ser um rei inimigo, ele não queria ser outro rei, ele só queria ser útil a Jerusalém. Mas eles começaram a inventar várias mentiras contra Neemias, e mais uma vez não deu certo. Então eles partiram para o ataque final, o ultimato, que está ali localizado no verso 10 até o verso de número 13. Por favor, abra a sua Bíblia. Neemias 6, o verso 10 até o verso de número 13. Diz o seguinte: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram.
E para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de infamar e me vituperassem. Meus irmãos, eles fizeram várias coisas, tentaram prejudicá-lo, levantaram várias acusações falsas e, por fim, eles mentiram, usando um artifício muito usado hoje, né? Fala assim, Deus que disse para você, ó, Senhor mandou eu te falar, me dá o dinheiro da sua carteira. Usou esse artifício. Eles subornaram um profeta para levantar uma falsa profecia contra ele, para que ele fosse ao templo, e assim eles matassem ele no templo. Gente, eles queriam acabar com Neemias. Só que Neemias, embora fosse um copeiro, ele conhecia a lei. E quando você estuda a lei do Antigo Testamento, sabia que povos que eram do estrangeiro não poderiam entrar nos templos judaicos, porque isso era uma calúnia, cabível à morte, era uma profanação. Então Neemias era um homem que estava no estrangeiro, e eles inventaram uma mentira que Neemias, sacou na hora. Esse negócio está errado, eu não posso entrar no templo. Como é que o profeta mandou entrar no templo? Isso é mentira. Eles começaram a querer usar a palavra de Deus para destruir Neemias, que era um homem de Deus. E o que eu acho fascinante dessa história é que Neemias, embora fosse um leigo, embora vivesse em terras estrangeiras, ele conhecia a palavra de Deus. E ele não foi enganado com aquelas mentiras. Mas vemos milhares e milhares de pessoas enganadas por falsos profetas que falam de pregar a Bíblia, mas pregam os seus corações. Pregam as suas vaidades. Pregam para ser pessoas mais ricas. Falsos homens de Deus, que dizem pregar a Bíblia, mas pregam a Bíblia do capeta. Neemias discerniu que aqui era uma falsa profecia. E é interessante a forma como ele responde àquela mentira. Por que eu vou entrar na igreja? Por que eu vou entrar no templo? Por que eu vou entrar na sinagoga? Eu não posso. Verso 12. Percebi então que não era Deus que falara. Meus irmãos, muitas vezes nós confundimos as vozes do mundo com as vozes de Deus. Muitas vezes nós confundimos a voz de Deus com a voz do diabo, porque nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a verdade. João 8:32, conhecereis a verdade. Dá para ficar melhor, gente. Vamos lá? Conhecereis a verdade. A verdade libertou a vida de Neemias. E a verdade vai libertar a vida de vocês. Precisamos aprender que existem conspirações contra nós. Conspirações malignas, conspirações do inferno, conspirações demoníacas. Mas sabemos que o nosso Deus é um Deus mais poderoso. Um Deus que venceu tudo e todos. Um Deus que nos ama tanto, que pagou o preço dos nossos pecados de graça. Um Deus que nos deu vida e a vida eterna, fazendo o que Ele quis fazer, enviando o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Aquela morte de cruz não era para Jesus, era para mim, era para você. Mas Ele pagou o preço por nós. O que nós temos que fazer com isso? Acreditar, ter fé. E você quer ser liberto desse mundo de trevas, desse mundo mau, desse mundo demoníaco? Acredite em Jesus Cristo. Acredite na palavra de Deus. Aprenda com a história bíblica o que nós podemos e que não podemos fazer. Qual que é a nossa obrigação no mundo? Qual que é o nosso papel?
todos nós possuímos uma missão. Todos nós possuímos um objetivo de vida. E não podemos ceder as nossas vidas aos problemas, aos dilemas, às dificuldades, às adversidades que nós enfrentamos. A pandemia, a falta de emprego, a falta de comida, a falta de amigos, ao luto, enfim, não podemos ceder. Que aquele que deveria ceder não cedeu e pagou o preço por nós. O que precisamos fazer? Acreditar. Os muros da cidade já estavam quase concluídos. Só faltavam os portões. Aí você pergunta, mas então não estava concluída. Podia entrar de qualquer jeito. E de fato, o inimigo poderia entrar pelos portões. Afinal, os portões não tinham sido colocados. Neemias não poderia abandonar o processo de restauração, de reconstrução. Afinal, os inimigos iriam aproveitar dessa situação. Você não pode abandonar o processo de restauração que Deus começou na sua vida. Não deixe que as suas portas estejam abertas, arreganhadas para o nosso inimigo, porque ele vai tentar te destruir. Que a sua fé seja maior, seja melhor do que os ataques dos inimigos. O ataque do diabo, o ataque do mundo. E que você resista e persista até o final. Porque o nosso Deus, que um dia veio, Jesus, prometeu que um dia voltará e nos levará até o paraíso. Para isso, precisamos resistir e resistir com fé. Os inimigos se levantarão, mas a nossa intimidade com Deus será maior. E partindo para o final, já concluindo a mensagem, eu gosto muito de aplicar aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio com a minha vida. E talvez os mais velhos não entenderão o que eu vou falar aqui. Eu gosto muito de desenho. Inclusive, eu sou assinante de uma plataforma de desenho, só para vocês terem uma ideia. Mas teve um desenho que era modinha, hoje não é mais, mas enfim, ele é Naruto, que virou Boruto. Mas no último episódio, já dando um spoiler, o responsável da cidade, que no desenho chama de Hokage, ele falou o seguinte para todas aquelas pessoas: eu estou disposto a morrer por essa cidade. E vocês? Porque a cidade será invadida por os inimigos. Agora vamos dar uma de crentez aqui, né? Eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. E vocês? Meu amor por Jesus é tão grande que pode vir quem for, eu vou topar de frente, porque o meu Deus é maior. Nem que eu seja preso, nem que eu seja castigado, mas eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Não com as minhas forças, mas com as forças que Deus me dá. Eu quero essa construção o mais rápido possível, para que caiba mais pessoas e nós preguemos o Evangelho para mais pessoas, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vidas conheçam a Jesus, para que essa cidade seja uma cidade baseada no Evangelho e que, se for necessário, serei preso pregando o Evangelho. E vocês? Neemias estava reconstruindo Jerusalém. E nós, como servos do Senhor, estamos coparticipando na reconstrução do reino de Deus, pregando o Evangelho de Deus, para que vidas fossem resgatadas do inferno e vão até o céu, através de Jesus. Para que vidas conheçam o verdadeiro amor, o amor incondicional, acima de qualquer circunstância, um amor de graça, não baseado na nossa bondade, não baseado no nosso dinheiro, mas um amor imerecido que Ele nos dá todos os dias. É esse amor que eu quero falar para as pessoas, é esse amor que eu quero falar para vocês, e é esse amor que eu quero conhecer todos os dias. Neemias não conheceu a Cristo,
Neemias não teve esse privilégio, mas Neemias sabia que um dia Jesus viria, e Jesus veio, e ele vai voltar. E se ele voltar agora, ele vai te levar? Vamos fazer a diferença. Amém? Amém? Fogo desceu. Terminando, queridos, queria contar uma história para vocês. Certa vez, um filho foi passear com o pai na floresta. E o pai era já um homem experiente. E quando eles estavam ali no meio da floresta, eles acharam ali uma clareira, um lugar aberto. E quando eles estavam andando, o pai falou para o filho, olha, para. Aí de repente eles escutaram um barulho diferente. E o pai falou, olha filho, isso é uma charrete vazia. Aí o filho, pai, nós não estamos vendo essa charrete. Como é que o senhor sabe que ela está vazia? Aí o pai falou de uma forma bem simples, não, porque uma charrete vazia sempre vai fazer barulho. Ela não tem nada, e quanto mais vazia ela estiver, mais barulho ela fará. Aí depois o filho cresceu, o pai infelizmente morreu, e no seu ambiente de trabalho ele viu várias pessoas vazias, fazendo muito barulho, reclamando da vida, reclamando do emprego, pessoas reclamando da vida, pessoas reclamando das suas famílias. Aí ele lembrou do conselho do pai. A charrete vazia faz barulho, muito barulho, mas um barulho que incomoda. Às vezes os nossos inimigos irão fazer barulho contra nós, mas com o discernimento do Espírito Santo, saberemos que esse barulho não faz bem para a gente e vamos saber esperar ele passar. O inimigo vai nos caluniar, vai levantar acusações falsas contra nós, vai tentar nos destruir, vai impedir que a gente termine essa construção aqui, o que for, os nossos projetos de vida, os nossos projetos missionários. Mas o inimigo, eu falo, é que nem um pincher, só late. Ele não morde porque Jesus não deixa. Jesus cuida de mim, cuida de você. E se morder não dói. A mordida é sem vergonha. Porque o nosso Deus é um Deus mais forte. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Tudo aquilo que for do Senhor, aplica no nosso coração. Nos ajude a entender, a discernir que passaremos por dificuldades, por momentos difíceis, mas que o Senhor esteja presente em todos os momentos das nossas vidas. Nos capacite, nos dê fé, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos ajude a ser pessoas mais próximas do Senhor, mais íntimas do Senhor. Conclua a restauração que o Senhor começou em nós, porque somente o Senhor conseguirá fazer tal processo. Santifica o nosso coração, nos molda conforme a sua vontade e nos ajude a ser pessoas que deixam o Senhor feliz. Que as nossas vidas sejam verdadeiros cultos ao Senhor e que as nossas vidas façam diferença onde estivermos, pregando o Teu Evangelho e vivendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé. Passei do horário, mas desculpa, na próxima eu dou encurtada. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, boa semana e até mais. Abraço.